Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Aranauã. Um excelente domingo a todos e todas. Eu espero que vocês estejam se protegendo, fazendo uso de máscaras que devem ser trocadas a cada 2 horas, álcool gel ou lavando as mãos. Para aqueles que ainda podem, em home office, ficar em suas casas, permaneçam. Cuidar de si também é cuidar das demais pessoas da sociedade. Quanto mais de nós podemos ficar trabalhando de casa ou em isolamento social, mantendo a distância de 2 metros quando sairmos, melhor será no combate à pandemia do coronavírus. As mortes não param de aumentar. Nós continuamos em números exponenciais, tanto de óbitos quanto de infectados. Por isto, é mais do que necessário mantermos a nossa saúde e a saúde das demais pessoas. Somado a isto, eu tenho minhas lives, hoje é a 49ª? 50 já, não é? Ou 50ª, eu perdi as contas, mas estamos aí virando quase 50, se não 50, quase 50 lives. Durante 50 lives eu apareci aqui e falei sobre temas diversos, sempre preocupada em colocar o lugar que as religiões afro-brasileiras devem ocupar na sociedade, dentro e fora da pandemia. Da nossa sabedoria, da sabedoria tradicional de terreiros, da importância desta sabedoria e das suas terapias, sejam elas preditivas por meio do jogo, preventivas por terapias várias ou curativas, que também são feitas por terapias inúmeras das religiões afro. Procurei falar que as nossas religiões têm um amplo conhecimento sobre aquilo que é o sagrado espiritual, no âmbito da natureza, da sabedoria, sobre o que são esses ambientes da natureza, sejam ambientes fora ou dentro do indivíduo, que existe um ambiente interno, fosse em relação à humanidade ou às relações sociais ou conosco. Então, estes 4 espaços, que são espaços das divindades, da divindade, das potestades divinas dos orixás, dos ancestrais e da humanidade, aliás, 5, e da natureza, eles fazem parte da nossa visão sobre a sociedade, o indivíduo e a sacralidade da nossa vida. Mas hoje, em especial, eu gostaria de inverter. O que vocês esperam de um pai e uma mãe de santo? Qual é a expectativa de quem me ouve pelo Facebook? Qual é a sua expectativa em relação ao espaço religioso afro-brasileiro, o espaço terreiro, sobre zeladores e zeladoras de santo, pai e mãe de santo, sacerdote e sacerdotisa? O que você espera? O que você entende que as religiões afro-brasileiras devam fazer? Ou aquilo que você acredita que seja uma religião afro-brasileira? Quais são os preconceitos que você guarda e quais são as coisas positivas que você guarda das religiões afro-brasileiras? Você crê em orixá, não crê? Você crê em ancestral e não crê? Você crê no estilo de vida que as religiões afro-brasileiras preconizam? Eu vou deixar um espaço para você me perguntar por quê. Eu venho com uma série de, vamos dizer assim, de respostas. E são raras as perguntas. As perguntas surgem a partir das minhas falas. Mas nós, das religiões afro-brasileiras, acreditamos que quando você começa a perguntar ou a questionar o ambiente religioso, você começa a ficar sensível para esta realidade. Questionar que eu coloco não é questionar se o pai de santo usa fio de conta branco, vermelho, se usa roupa essa ou aquela. Isso é questionamento absolutamente dispensável. Questionar dos porquês da religião. Como que esse divino se manifesta em mim? Como que eu posso fazer com que esse divino esteja presente em minha vida? Eu vou deixar você me perguntar.
Enquanto isso, eu gostaria de retomar uma questão que foi apontada na live passada. Que nós falamos um pouco sobre essa questão da alimentação e surgiram algumas perguntas. Mas as outras religiões também fazem, não fazem? Por que só as religiões afro-brasileiras têm de se justificar? Justificar sobre como ela se comporta em seu ambiente rito-litúrgico e nos seus preceitos rito-litúrgicos. E eu queria levantar uma questão em especial. Vocês já observaram que quando nós somos das religiões afro-brasileiras e falamos para outra pessoa da nossa religiosidade, sempre temos na sequência uma explicação? Se eu digo, sou candomblecista, não, mas o candomblé é uma religião muito boa. Sou umbandista? Não, mas eu tenho uma umbanda íntegra. Eu sou da Jurema? Não, mas a minha Jurema é uma Jurema muito boa. Vocês já ouviram isso da boca de um católico? Vocês já ouviram isso da boca de um neopentecostal? De um evangélico protestante tradicional? Vocês já ouviram isso da boca de um budista, de um muçulmano? Eles só falam a religião deles. Não há explicativa para a sua devoção. Eu sou desta religião. Nós não. Nós colocamos, nós somos desta religião, mas fazemos o bem, temos uma preocupação com a caridade, nós sempre temos um senão. Ou seja, nós lidamos com a nossa religiosidade como se ela devesse. Como se ela devesse, se ela fosse alguma coisa que deve à sociedade. E ela vai sempre se explicar para a sociedade. Nós não tratamos a nossa religiosidade com o respeito que ela merece. Eu sou e ponto. Eu faço e ponto. Sempre há. E quando não, entra dentro das próprias religiões, uma religião questiona a outra. Umbandas, candomblés, encantarias, quimbanda, uma questionando a outra sobre seus valores e pertenças, o que é mais legítimo ou o que não é legítimo. Ou seja, internamente as religiões afro-brasileiras acabam corroborando com o discurso de quem nos preconceitua. Nós damos a eles razão ao fazermos isso. Quando tentamos legitimar qual de nós é melhor ou pior. Nós nos apossamos do discurso do opressor e oprimimos os nossos similares, os nossos pares da religião. Tem alguma pergunta? Relacionada a isso, ainda não. Não precisa ser relacionado a isso. Uma pergunta. A gente tem a Edneia Madureira pergunta: será que ainda esse ano a ordem voltará a atender? Minha filha, boa noite, minhas bênçãos. Este ano eu só voltarei a atender quando tiver vacina. Porque eu quero proteger os meus filhos e filhas de santo e quero proteger as pessoas que procuram a minha religião. Eu tenho interditos religiosos que eu devo manter. Além da nossa religião ser uma religião de proximidade, nós temos toque, hálito, uma série de coisas que não nos permite. Mas aí eu venho aqui. Sua pergunta deve ser muito pertinente e importante a você. Mas e sobre as religiões afro? Onde estão nossas questões? Onde elas estão? Esta é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque nós temos que ter perguntas a serem respondidas quando procuramos uma religião. Perguntas que são relativas ao porquê eu estou naquele local e não em outro. Por que eu estou com esse pai e mãe de santo e não com outro? Por que eu gosto do candomblé e respeito a Umbanda ou a quimbanda, mas eu gosto do candomblé? Ou eu gosto da Umbanda e respeito as demais? O que me faz gostar de diferentes núcleos? O que é que tem dentro de mim que me leva a isso?
Nós precisamos ter estes questionamentos. A religião é feita para isto. A religião é feita para colocar as nossas inquietações e dar respostas mínimas a elas. Fala, não, mas eu estou numa religião de muito mistério, de... né, ou mesmo interditos, eu tenho muita coisa, eu não posso perguntar. Eu não estou falando das perguntas de fundamentos, que eu também não vou te responder. Eu estou falando destas perguntas que estão ligadas à cosmovisão. Como a cosmovisão, como é que eu enxergo o mundo, por que o mundo foi feito, quem manda nesse mundo, como que eu nasci, por que eu nasci, androgênese. Por que eu estou no planeta Terra, não estou em outro? Discutir essas questões da planetogênese. Isto são questões que devem fazer parte da religião. A religião, ela não tem respostas só imediatas e emergenciais. As nossas religiões têm respostas estruturais, têm uma profunda teologia. E esta teologia, ela vai explicar o meu conjunto de pertença, sentimento e sentido. Por que eu nasço? Por que eu nasço nessa família e não em outra? Por que algumas pessoas têm vidas mais longas, outras mais curtas? O que é destino? O que é axé? O que é iniciação? O que é incorporação? O que é transe e orixá? Vocês nunca se perguntaram sobre isso? Estas são perguntas. Hoje eu vim para fazer perguntas. A Adriana Rose pergunta, bênção minha mãe. Ao meu ver, é importante vivenciar as religiões afro-brasileiras no dia a dia. Me sinto mais completa. Como a senhora vê isso? Eu acho super, vamos dizer assim, importante a vivência, porque religiões afro-brasileiras não existe outro jeito. Você precisa viver. Outras religiões me permitem discutir a teoria amplamente, mas as religiões afro-brasileiras, a teoria e a prática estão aliadas. Elas estão lá na vivência. E esta questão a gente até discutiu em outras lives. Não há dentro das religiões afro-brasileiras o axé sem a vivência. Pergunta do Yuri Tavares, bênção minha mãe. O respeito intra e intra-religioso é alcançado pela educação e diminuição do preconceito? Como seus adeptos das religiões afro-brasileiras podem se despir desses preconceitos? Primeiro, assumir a nossa identidade religiosa, não querer viver a identidade alheia. Porque muitas vezes nós tomamos por modelo para a nossa religião que pertence a outra religião. Então a gente toma como uma pertença os valores, os sentimentos que outra religião tem e a gente quer implementar na nossa religião. Pergunta da Alice, aqui de Itanhaém. Bênção. Bênção, mãe. Como os religiosos podem alcançar um diálogo profícuo e respeitoso à diversidade? Aprendendo a respeitar seus pares. Vendo que nós somos uma parte do todo e não o todo. Pergunta da Eliana, sua filha lá de São Paulo. Bênção. Mãe. Quando falamos que pertencemos às religiões afro-brasileiras, muitas pessoas nos julgam, chegam até a se afastar de nós. O motivo seria ainda um sentimento preconceituoso? Com certeza. E também porque a gente tem uma vida super feliz. Nós temos prazer em tudo. Nós temos prazer em cantar, em dançar, em comer, em conviver, em darmos risadas juntos, em louvar a divindade junto. Tudo para nós é sagrado. E eu até comentei outro dia com uma moça, eu falei, olha, tem razão a pessoa de falar para você não chegar perto de mim. Não chegue, porque se você chegar, você vai ver que a minha vida é boa. E ela é boa porque eu aprendo na minha religião que a felicidade é aqui, é agora. Não é para depois que eu morrer, para dar fim do mundo, não, é hoje. Eu posso e devo ser feliz hoje. Pergunta do João Luiz Carneiro, bênção minha mãe. Bênção. O que a senhora pensa que será a dinâmica das religiões brasileiras daqui para frente? O que todo mundo apelidou de novo normal?
Eu acho que há uma reconstrução da realidade humana. Embora nós estamos observando que ninguém fez uma reflexão profunda sobre essa pandemia e as questões dos valores. Uma ou outra pessoa, um ou outro ser humano tem trazido questões a respeito disso. Mas isso não foi uma reflexão geral, como todo mundo tinha uma expectativa no início da pandemia. As pessoas que eram miseráveis continuaram miseráveis. As pessoas que tinham senso humanitário continuam com seu senso humanitário. Nós não tivemos mudanças significativas. Mas eu acredito que dentro da sociedade e dentro dela as religiões afro-brasileiras, nós temos de nos repensar. Repensar como faremos daqui para frente num modelo que eu até comentei com meu filho Santo João. A gente não pode viver de soluço. Tem uma pandemia, pare. Aí continua, dali a pouco, para. Não, a gente precisa pensar num modelo estrutural para essa pós-pandemia. Pergunta da Eliana Sodré. Salve, salve. Sempre tenho perguntas. Hoje, por exemplo, me perguntava há pouco como é viver aqui, agora, como um possível ancestral de si mesmo. Bem, já vivi por aqui e cá estou. Como estou lidando com isso? Por isso, bênção, por isso é importante nós respeitarmos a ancestralidade. Ao respeitarmos as ancestralidades, estamos respeitando a nós mesmos, minha filha. Eu, em algum momento, vou me tornar ancestral, ou já sou ancestral da minha humanidade no processo de reencarnação. Então, respeitar esta ancestralidade é respeitar a nossa própria memória. Pergunta da Karine Nunes. Nós somos escolhidos pelos nossos santos ou guias? Se sim, o que os leva a nos escolher? Nós acreditamos que existe uma lei do destino. Algumas pessoas chamam de karma. Existe uma estrutura espiritual e a sua cabeça, ela pertence a um genitor divino, que está lá na sua origem do seu nascimento. Do seu nascimento quanto espírito aqui nesse reino que a gente chama de mundo material, natural. E essa ligação é feita... Eu vou dizer aqui uma coisa, né? Que você é um pedaço dessa natureza. A gente fala que existe uma grande massa que deu existência a tudo, dessa massa saíram os orixás e dos orixás saímos nós, pequenas partes de cada um deles. E esta massa, por isso existe a questão da interdependência. Ela me pertence, mas ela pertence ao todo também. E um dia isso será levado de volta a este todo. A minha individualidade se reencontrará com o meu genitor divino. Pergunta do José Rojas, do Chile. Sua bênção, minha mãe. Como fazer quando a gente capenga com nossas crenças ou se afasta daquelas vivências que nos fazem estar próximos à senhora e à família? É normal sentir isso? A palavra é capenga? Capenga. Capengar é balançar, né? Bem, seu José. Meu filho, não é fácil. Eu tive um pai de santo durante 39 anos da minha vida. Se eu tivesse que ficar longe dele, eu teria um treco. Assim, usando a sua palavra, se eu usou eu teria um treco. Porque ele era o hálito da minha vida. Então, eu tinha que arrumar meios e formas, pelo menos de quando em quando, de estar próximo a ele. Se eu não estava de quando em quando, eu estava 24 horas por dia. Mas é necessário, meu filho, de um jeito ou de outro, de tempos em tempos, a gente ter esse contato. Pergunta da Priscila de Itanhaém. Como a senhora vê a diferença ou entrelaçamento entre poder de escolha, de caminho e o destino? Mas o poder de escolha e o destino é a mesma coisa. A gente faz destino todo dia. O destino não é fixo, não é alguma coisa dada. Você tem probabilidades do seu destino. E você vai escolher, como eu falei outro dia aqui, eu posso ir para São Paulo pela Serra do Mar, pela BR-101, pela Manuel da Nóbrega, pela Orla, e de alguma forma eu vou chegar a São Paulo. Essas são escolhas.
São escolhas que eu faço. Então, o destino ele não é uma coisa fixa. O destino ele é móvel e dependerá de como eu vou escolher. E lembrando que já são 20 minutos. Né? Ainda temos muitas perguntas. Você vai responder depois nos comentários? Mais duas. Tem bastante pergunta. Tipo, bastante mesmo. Bastante mesmo? Sim. Eu tô gostando, porque quando tem pergunta, isso é maravilhoso, porque significa que nós temos inquietações. Ó, tem uma pergunta aqui da André Soares. Bem sonhar. A fragmentação do culto da nossa religião não está se perdendo pelo exercício sem padrões de muitas casas? A ética, os valores, onde estão? Minha filha, eu vou lhe responder com toda a sinceridade que uma filha de Xangô tem. Quem sou eu para julgar a ética de outra casa? Quem sou eu? Eu não sou ninguém para fazer isso. Pode ir para a próxima. Pergunta da Silvana Bertin. Sempre tive muito interesse em religiões afro e estou procurando conhecer mais. Mas não sei por onde começar na prática. Como devo seguir? Bênção. Procurando um lugar em que a sua cabeça e o seu coração digam: esta é minha casa. Temos 2 perguntas. Pergunta da Simone Maria de Barros. Bem, a senhora acredita que depois da pandemia as pessoas irão respeitar mais a natureza? Não. Sinceramente, não. Eu tenho um grande esforço para que as pessoas passem a ver a natureza como integrantes dela, mas eu não acredito nisso, infelizmente. Ainda que sobre o destino, a Célia Gonzalez, bênção. Sobre o destino, até onde somos responsáveis por construir nosso destino e até onde ele já está traçado antes de encarnarmos? O que podemos mudar e o que é pré-definido? Uma coisa é certa, o que é pré-definido é que você nasce e um dia você morre. Dentre nascer e morrer, tudo é possível. Você pode reconstruir o seu destino da forma que você achar melhor. Agora, uma coisa é certa, que norteia o destino das pessoas. O destino bom para mim é aquele que não faz mal para os outros. É aquele que está em consonância com o poder divino. Esse é um bom destino. Entendeu? Eu tenho um monte de perguntas. Bom, eu gostaria de dizer que eu lancei o livro O Mestre Iluminando Consciência. Foi um lançamento feito agora no mês de junho. Em julho estarei lançando mais uma obra, chama O que Reza Minha Tradição. Os internautas já cansaram de me ouvir dizer que eu tive uma iniciação no candomblé de longos anos, uma iniciação na Umbanda de longos anos, e eu estou lançando sobre a tradição na Umbanda. E eu coloquei o nome O que Reza Minha Tradição. Por quê? Eu tive um avô de santo, um pai de santo, eu tive toda uma tradição que já está aqui chegando hoje a 70 anos de casa dentro da Umbanda, da qual eu sou mestra raiz hoje, porque eu recebi isso da mão do meu pai. E eu escrevi um pouco sobre essa tradição. Aqueles que não conhecem, principalmente a Umbanda esotérica ou iniciática, vão poder, por meio desta obra, ter uma visão desde o seu início até o momento atual. Eu revisitei a primeira fase de Pai Mata, a segunda fase de Pai Rivas e trouxe coisas absolutamente inéditas que é agora na minha fase. Convido vocês a adquirir a obra, que é uma excelente obra, não foi porque eu escrevi não, mas é uma excelente obra, além de contar com um herbário colorido, ilustrado, com mais de 60 ervas. Este herbário vai ter as fotos coloridas e um pequeno descritivo. Isto é, dentro das religiões afro-brasileiras, uma coisa importantíssima para quem quer conhecer, saber e como fazer determinados... não estou ensinando a fazer banho, já vou avisar. Eu estou ensinando qual é a erva. Quando seu pai e mãe de santo vai pedir, você vai olhar lá e você vai reconhecer. Quando alguém pedir no terreiro, você vai olhar lá e vai reconhecer. Mas
é um herbário fantástico. E para encerrar, Carlão, eu não esqueci de você, meu filho. Eu trouxe aqui, hoje, 2 tipos de manjericão. Já tem 25 minutos hoje? Gente, eu trouxe 2 tipos de manjericão. Um que a gente chama manjericão branco, né? E efirim funfun, efirim pupó. Esqueci o nome. Não, manjericão branco e manjericão roxo. Estes são 2 da mesma espécie, só que são, olha, esse aqui dá pra gente ver ainda mais. Vou pôr na roupa, né? Porque a roupa sempre destaca. São forças específicas, são da mesma família, mas este atua de um jeito no santo e este de outro jeito no santo. Tem santo que aceita este e tem santo que aceita este. Mas isso não significa que todos aceitem todos os 2, ambos. Então nós precisamos prestar muita atenção, porque quando fala manjericão, tem várias espécies, várias. Tem até efirim quequerê, ou seja, o pequenininho. E vocês, para usar, tem que saber qual é aquele que está sendo falado. Porque senão a gente pega genericamente um manjericão e pode trazer sérios danos na nossa vida ritual e vida como um todo, né? Não é inocente, a erva não é inocente. Carlão, O pessoal tá perguntando como é que faz para adquirir, vai estar na descrição. O livro vai ser adquirido na página da Arqué Editora, vai estar no descritivo da live com o link. E para aqueles que adquirirem o livro na pré-venda, teremos o Zoom no final. A data vai ser divulgada do Zoom, que é para as pessoas que comprarem neste período. Diferente da outra, foi feito um pouco depois que o pessoal conseguir ler o livro e poder tirar algumas dúvidas no dia que perfeito. Vai então, ser 11 de agosto, lá, o encontro no Zoom. O Zoom, nossa, isso é uma boa ideia da editora, eu não sabia, estou sabendo aqui junto com vocês. Acho excelente, porque vocês estão com a obra em mãos, podem ler e ainda fazer perguntas no Zoom da internet. E o lançamento vai ser? O lançamento será dia 28 de julho, quando a nossa instituição comemora o seu jubileu de ouro. Nós estamos no mês do jubileu de ouro da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino. Desejo a vocês uma excelente semana, que vocês tenham toda a paz, serenidade na mente e no coração necessária para se tornar pessoas de bom destino. O bom destino requer mente lúcida e coração sereno. Assim encerro minha live de hoje. Voltarei na quarta-feira e talvez um pouquinho mais tarde, mas eu aviso na internet. Se não for 18h30, será às 19 horas, porque as pessoas voltaram a trabalhar e estão me pedindo que prorrogue um pouquinho este horário. E assim encerro o dia de hoje. Mucuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve.